Olá, o programa Invista Aprendendo com Quem Faz traz um jovem talento aqui da cidade de Osasco, Lucas Pape, com apenas 19 anos, já tem 12 peças em cartaz e agora a peça A Flor de Varsóvia. Vamos falar já já com o Lucas, não saia daí. Bem, o programa Em Vista hoje vai falar com um jovem talento aqui de Osasco, o Lucas Pape, que é teatrólogo, formado, ator pela escola Professor Beto Silveira, é isso, né, Lucas? Isso aí. E também é autor profissional pela Sociedade Brasileira de Atores Teatrais. Isso. Está fazendo o segundo ano de Filosofia na USP, no quarto semestre, e vem falar hoje um pouco aqui para nós da cidade de Osasco e outras quase 40 cidades que nos acompanham, falar um pouco sobre o seu trabalho. Lucas, seja bem-vindo aqui à TV Osasco. Muito obrigado, Paulo. Gostaria de agradecer o convite, agradecer aí o carinho que a televisão está tendo aqui comigo e vamos conversar bastante aí, vamos tentar mostrar um pouquinho desse universo do teatro, que é um universo que não deixa de ser um universo empreendedor, na verdade, né? É uma forma, aparentemente a gente pode achar que empreendedorismo significa o escritório, significa um trabalho mais fechado, mas a gente pode trabalhar com empreendedorismo dentro da própria arte e é isso que a gente tenta buscar, na verdade, para o crescimento, né? Legal. Bom, você que só nasceu no São Luís e mora em Osasco desde... eu sou osasquense, basicamente é isso, né? Tanto é que você já recebeu, inclusive, eu acho que a medalha mais para uma pessoa mais jovem, que aos 17 anos você recebeu a medalha Raposo Tavares, que é uma condecoração importante aqui na cidade, né? Então, na verdade, eu fiquei muito surpreso porque o convite partiu do vereador Rubinho Bastos, na época, né? Sim. A gente se conheceu por meio de amigos e acabou que essa homenagem foi feita para mim, foi um motivo de muita honra, muito orgulho. Quando eu descobri que eu ainda era o mais jovem cidadão da história da cidade a receber isso, para mim foi uma honra enorme porque a gente faz esse trabalho buscando, claro, o reconhecimento, mas acima de tudo buscando mudar a vida das pessoas, buscando passar uma mensagem que a gente acredita. E quando a gente percebe que a gente tem o reconhecimento por esse trabalho, por essa busca, isso é o mais importante, mais do que qualquer prêmio, é esse reconhecimento, esse apoio que a gente recebe para poder continuar a trabalhar com isso, que é o que a gente gosta de fazer, né? Lucas, e você tem uma vivência desde que nasceu aqui na cidade de Osasco. Claro. Você estudou em quais escolas aqui em Osasco? Então, na verdade, a minha vida, ela basicamente se resume ao Bradesco, né? Porque meu pai sempre trabalhou no Bradesco e eu estudei lá na fundação desde os 5 anos. Então, eu fiz do pré-1 lá, dos 5 anos até os 17 anos, 18 anos, que foi quando eu me formei no terceiro ano do colegial. Eu estudei na Fundação Bradesco de Osasco e hoje eu sou professor de teatro da própria Fundação Bradesco de Osasco, né? Que na verdade, eu criei um grupo de teatro dentro da escola e esse grupo foi crescendo. E quando eu me formei no terceiro ano, eu fui contratado pela própria Fundação para dar aula de teatro. Então, hoje eu trabalho com aquilo que a gente chama de grupo foco, que é o grupo de teatro, que eu tenho 60 alunos lá. Certo. E lá a gente eu faço esse trabalho de desenvolvimento humano. Então, hoje eu trabalho lá também na própria Fundação com esse trabalho de teatro, na verdade. Aliás, eu quero aproveitar o momento, mandar aí um abraço carinhoso. Nós temos alguns amigos lá que nos apoiam, inclusive aqui na TV Osasco. O seu Mário Vieira, que é diretor lá do banco, o Gustavo, e também para o Ronaldo Vieira, que possibilitou hoje, que é lá do Bradesco, também possibilitou hoje a sua vinda aqui, porque ele mostrou um pouco do seu talento. Um abração a vocês e obrigado aí pela oportunidade de trazer aqui o Lucas. Lucas, falando um pouco, você dizia da sua vivência lá no Bradesco.
no Bradesco, quando é que você começou a descobrir, né, estudando essa tendência à expressão, essa tendência à arte, essa tendência ao teatro? Então, eu comecei a fazer teatro justamente quando eu entrei no próprio Bradesco, com 5 anos, na verdade. Então, eu era aquela criança, sabe? Aquele menino bonitinho, falante, etc, etc, etc. Então, todo mundo falava com meus pais, levem ele em agência de modelo pra virar ator e não sei o quê. E aí meus pais me levaram quando eu era pequeno. E de início isso é algo muito, muito incipiente ainda. Então a gente faz uns desfiles, grava um comercial aqui, outro ali. Mas quando você é criança, você ainda não tem mais ou menos a dimensão do potencial que o trabalho artístico tem. Ao longo dos anos que eu fui me desenvolvendo com o trabalho de teatro, fui fazendo as peças, fui descobrindo novos horizontes até na própria TV, nos trabalhos no cinema, nos trabalhos que eu fiz, você vai começando a tomar uma dimensão do tamanho da responsabilidade que um ator e que um artista tem, né? Então, na verdade, eu acho que eu tomei dimensão real pelo teatro em si na minha fase de adolescência, entre os 15, 14, 16 anos, que foi quando eu estava me formando no teatro profissional, eu me formei com 15 anos lá no Estúdio Beto Silveira, e é nessa época mesmo que eu comecei a tomar uma dimensão do tamanho do potencial que o teatro, que a arte tem de mudar a vida das pessoas mesmo, né? Então o teatro ele tem esse poder de poder modificar a vida de uma pessoa. Então você, por exemplo, você faz uma peça que fala sobre deficientes físicos. Você pode emocionar um deficiente físico, alguém que vive nessa situação. Ou, por exemplo, você faz uma peça sobre desigualdade social, você evidencia uma realidade que está escondida. Então eu acho que foi mais ou menos nessa idade da adolescência que mesmo trabalhando há muito tempo, foi nessa idade que eu tomei a dimensão do poder que a arte tem de poder mudar a vida das pessoas, né? Então, aí eu passei na minha vida a buscar cada vez mais me desenvolver nessa área para poder desenvolver esse trabalho de mudança de vida das pessoas, né? Esse é o segredo da arte em si, né? Legal. É um espírito empreendedor, né? Porque você tem que se atirar totalmente, se jogar. Né? Foi o que eu falei, é um mundo bastante cruel. É um mundo que ele é muito fechado. Então, o mundo da interpretação, o mundo do teatro, o mundo dos atores, dos artistas em si é um mundo muito fechado. Então, não adianta você ser bom ator, tecnicamente falando, você tem que ter um diferencial. Você tem que ter um algo a mais. E eu tentei buscar na minha vida esse algo a mais, que é buscar a minha capacitação em outras áreas. Então hoje eu posso falar que eu, além de atuar, eu escrevo, eu dou aula, eu dirijo teatro, eu produzo teatro, então eu lido com toda essa parte de dinheiro, essa parte de grana, de patrocínio. Então você quanto maior é o leque de possibilidades que você abre, você tem esse diferencial que é o mais importante. Então a minha vida hoje gira em torno não só da interpretação, também da interpretação, mas gira em torno desse leque de possibilidades que eu fui desenvolvendo ao longo dos anos, na verdade, né? Mas assim, Lucas, você é um caso que avança até pela pouca idade, mas eu tenho conversado com muitos artistas, muitas pessoas que vivem da arte. E não sei se só no Brasil, nós não temos uma cultura do ator, a atriz, eles sobreviverem da própria arte. Não tem quase que uma educação financeira mesmo para que ele se transforme num empreendedor da arte, né? Você também vê dessa forma? Olha, eu acho que o Brasil, ele ainda é muito pobre nesse sentido. Porque a gente percebe que a noção, por exemplo, de arte, de interpretação que as pessoas têm, é aquilo que elas veem nas novelas, que é o que está lá escancarado para o público, ou é aquelas peças de teatro que tem os artistas que estão na novela, ou aqueles filmes que são os filmes mais famosos, que vêm de Hollywood para cá. Então não existe, por exemplo, uma cultura de cinema nacional no Brasil. Não existe uma cultura de assistir peças de teatro frequentemente como há no cinema. Então eu acho que a gente vai tentando romper aos pouquinhos essas barreiras,
Até porque o teatro no Brasil ainda é visto como um hobby e não como uma profissão. Então o que a gente tenta buscar a todo momento é tentar mostrar que trabalhar com arte, trabalhar com teatro não é um hobby, é uma profissão regulamentada e é um trabalho sério. E é um trabalho muito sério. Bem, nós estamos falando com o Lucas Pape, um jovem de 19 anos, talento aqui da cidade de Osasco. E vamos continuar, vamos fazer um pequeno intervalo e vamos continuar falando já já. O Invista volta rapidinho. TV Portal, de dentro do Osasco Plaza Shopping. Esse shopping é incrível, uma variedade muito grande de lojas, uma praça de alimentação completa, cinema, estacionamento. Esse shopping é completo. Venha conferir e não deixe de participar da promoção. Dá para levar um carro para casa, meu irmão. Tem que vir, venha comigo. Portal, o seu portal de negócios, aqui de dentro do Osasco Plaza Shopping. E vamos falar dessa campanha maravilhosa do Dia dos Pais. E para falar dessa campanha, vamos falar com o superintendente do Osasco Plaza Shopping, senhor Davi. Boa tarde, Davi. Belo trabalho que vocês fazem no shopping, viu? Parabéns. Obrigado, bem-vindos. É uma promoção importante. Toda promoção nós pesquisamos para saber o que tem que dar, tá certo? É o básico. E o cliente continua querendo, desejando carro com o primeiro prêmio. Então tá aí 2 veículos, mais um monte de vale-compras. Obrigado pela presença mais uma vez. E como que o pessoal faz para participar, Davi? Tem que fazer compras acima de R$70. Então cada compra acima de R$70 ganha um cupom. E aos domingos você ganha 3 cupons. Simplesmente assim. Tanto é que nós temos mais de 70 mil cupons já na urna, graças a Deus. Olha que maravilha! E é muito fácil participar. Então, você aí de casa, venha para o Osasco Plaza Shopping, faça a sua compra, preencha aquele cupom e olha, você pode sair de carro zerado. Obrigado, Davi. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado, parabéns pelo trabalho da TV também. Bem-vindos. Osasco Plaza Shopping, o nosso shopping, lugar de gente bonita. Seu nome? Claudiana. Claudiana, fala pra mim, gosta de passear no shopping? Gosta do shopping? Gosto, o shopping é muito legal, gosto sim. E o que você gosta de fazer no shopping? Compras, né? É isso aí, gente. Shopping é lugar de compra. Muito obrigado pela sua participação, viu? De nada. Olha só, aqui é legal. Shopping, lugar de família. Como é seu nome? Alessandro. Sandro, tá com os filhos fazendo uma compra, passeando? Isso. O shopping é bom para fazer isso? Bom, gostoso, divertido. Divertido. Aqui é bom que tem segurança, tem estacionamento, a criançada fica feliz. Isso, Brinca isso bastante. É isso aí, Alessandro, muito obrigado. Olha, ó, criançadinha lá. Dá tchau lá pra câmera lá, ó. Dá tchau lá, ó lá, ó. Aqui mais um amigo. Como é seu nome? Ismael. Ismael, fala pra mim, você trabalha aqui no shopping? Sim, trabalho no cinema. É bom trabalhar aí? Muito. O shopping, você dá uma saidinha também de vez em quando no cinema, pra ir na praça de alimentação, o que você acha? Ótimo, acho muito bom. Muito bom? Isso. É isso aí, gente, ó, até o pessoal que trabalha aqui aproveita um pouco do shopping. Obrigado, Ismael. De nada, obrigado a você. O seu portal de negócios no Osasco Plaza Shopping. E não deixe de participar da promoção do Dia dos Pais. E saia com um carro, com uma moto. São vários prêmios. Venha conferir. Bem, voltamos com o programa Invista, falando hoje um programa especial, falando com o jovem talento aqui de Osasco, Lucas Pape, que vem aqui mostrar que é possível também, além de ter talento, trabalhar com teatro, ganhar dinheiro, sobreviver e ser feliz com teatro. É isso, Lucas? Será que eu resumi? Então, Paulo, basicamente é isso, na verdade. Eu acho que
Foi o que eu falei no bloco anterior, as pessoas levam o teatro como um hobby, mas é possível sim ter o prazer de fazer teatro como se fosse um hobby, mas levar isso a sério e fazer profissionalmente, que é o mais importante. Tentar sim se sustentar com isso, e graças a Deus eu hoje me consigo me sustentar só fazendo arte. Que legal. Lucas, tem uma peça sua, que é a Flor de Varsóvia, que ela está num contexto da Segunda Guerra Mundial. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa peça. Então, na verdade, eu tenho, ao todo, eu tenho 14 textos que já foram escritos para teatro, né? Sim. Até hoje, a Flor de Varsóvia foi o que me trouxe até hoje mais prazer em escrever e mais resultados, porque é uma peça que eu consegui estrear profissionalmente em São Paulo, no Teatro Viga, no Viga Espaço Cênico, que fica ali na Capote Valente, em Pinheiros. Então a gente fez uma temporada de 2 meses lá, em abril e maio, e isso foi totalmente uma lição de empreendedorismo, porque eu saí de um texto que basicamente fala sobre a invasão que Hitler impõe à França em 1940. Então eu escrevi essa peça também, eu escrevi em 2010, quando eu tinha 17 anos. Foi em 2009, eu tinha 17 anos, foi em 2009, final de 2009, no Natal de 2009 eu escrevi essa peça. E ela fala justamente sobre uma psiquiatra inglesa, francesa, chamada Anna de Menstein, que coloca num porão 4 jovens vindos de lugares diferentes, de Paris, nesse contexto de invasão da Segunda Guerra. Então, 3 desses jovens são jovens aparentemente comuns, e o 4º jovem é o Richard, que é o protagonista, que na verdade é o meu personagem nessa peça, que ele é um paciente psiquiátrico dela. Eu nunca tive contato com ninguém, só com os médicos e enfermeiros. Até o dia que ela apareceu. A doutora Ana. Ela sempre ia me visitar todos os dias. Mas depois do ano passado, ela começou a me dizer umas coisas estranhas. Nunca saia de perto de mim. Eu sou a única pessoa que te ama. Não sonhe, não tenha objetivos. Viva exclusivamente no seu próprio mundo interior. Lá fora, nada é o que parece. A terra é movediça. O ar é asfixiante. Então, na verdade, o contexto de guerra é mais uma desculpa para eu poder estudar mais ou menos os limites da mente humana. Então eu tive esse texto, eu escrevi em 2009 e eu estreiei em 2012. Eu demorei 2 anos e meio nesse processo. Então esse processo foi muito complicado, porque eu tive que buscar os patrocinadores, eu tive que buscar a equipe, desde da figurinista ao diretor final do projeto. Então é muito complicado você sair com uma idade de 17, 18, 19 anos, você bater na porta de um empresário e mostrar uma peça de um tema tão difícil e o cara poder olhar para você e falar, eu vou investir. Então eu passei esses 2 anos e meio lutando, batalhando por encontrar um teatro ideal, por encontrar a equipe ideal, por encontrar os atores que representariam essas personagens, por encontrar empresas que bancassem esse projeto, né? Então, é uma peça que teve uma dimensão bacana, teve uma dimensão legal, a gente conseguiu aí encontrar parceiros muito bacanas e graças a Deus foi um sucesso, e agora a gente vai rodar com a peça, a gente vai vir aqui para Osasco ainda esse ano. Ah, vocês vêm a Osasco esse ano? A gente está terminando de se inscrever no edital, se tudo der certo, a gente aí entre setembro e outubro a gente deve vir aqui para Osasco também. E a gente quer dar uma rodada com esse espetáculo, mas tem outro espetáculo chamado Palhaços Bailarinas que eu quero estrear, a gente pode falar também mais tarde dele. Sim. Então tem muita coisa bacana aí que tudo foi derivado muito do trabalho que eu fiz ao longo desses 15 anos de profissão. Ó, legal, vamos até aproveitar, já que é tão difícil fazer aí uma divulgação do teatro, aproveitar para você que está assistindo o programa Em Vista de outras cidades do nosso estado de São Paulo, se você quiser contratar, levar a peça do Lucas para sua cidade, é possível levar uma temporada, né, Lucas? E aí como é que as pessoas fazem? Então, eu tenho um telefone de contato que ele é especialmente feito para contatos profissionais. Então vamos a esse telefone, divulgar, então, claro. É o seguinte, 011 8257 0253. Então vai falar comigo ou com a Débora, que também cuida dos assuntos da minha carreira. Só que nós vamos repetir devagarinho, que o nosso telespectador foi pegar o lápis, a caneta ali. Então repete o telefone, por favor, Lucas. 011
8257-0253. Legal. E tem algum e-mail que você Tem e-mail goste, também, que é o lucaspap, Lucas com 2 Cs, papp, @gmail.com. Legal. Então esse aí é também meu e-mail de trabalho que a gente usa para poder se comunicar com o público, se comunicar com os produtores e etc. Então esse trabalho, o trabalho é assim, né? Então desde lá do primeiro comercial que eu fiz, passando pelos trabalhos de TV, pelas novelas que eu fiz, pelos filmes, inclusive o filme do Lula, O Filho do Brasil, que eu participei do elenco. Ah, o filme legal. o filme do Fábio Barreto, Lula, O Filho do Brasil, que teve até uma divulgação que estreou nos cinemas, que eu fiz o Lambari, que foi o melhor amigo do Lula, né? Que eu fiz nesse filme. Então foi também um trabalho muito gratificante, porque eu fiz um trabalho com a Cléo Pires, fui irmão da Cléo Pires, trabalhei com a Glória Pires também, então também é um trabalho muito bacana, é um outro universo, né? Então as novelas que eu fiz, a última novela que eu fiz foi Amor e Revolução no SBT, então é um trabalho que a gente já vem desenvolvendo há muito tempo e a gente vai trabalhando nessa área, né? Mas Lucas, fica aquela dúvida sempre do empreendedor, né? Mais sorte ou mais transpiração? O que você acha? É o seguinte, eu posso dizer para você que nesses 15 anos que eu trabalho, basicamente o que eu menos tive foi sorte. A gente fala que esse mundo da comunicação, do entretenimento, ele é um mundo que você precisa ter um padrinho, né? Você precisa ter aquela pessoa que vai chegar lá e vai te indicar, vai botar a mão na sua cabeça e falar assim, olha, esse aqui é bom, esse aqui vai dar certo. Olha, até hoje eu não tive isso. Sim. É importante você ter alguém que te indique, que alguém que te coloque em determinados lugares, isso é importante. Mas não adianta nada você ter alguém que vai te colocar e você não ter gabarito, não ter potencial para se manter. Então, eu acho que se você trabalhar, se você transpirar, se você lutar por isso, você pode demorar um pouquinho para atingir seu objetivo, mas você vai subir até o último andar de escada, você não vai subir de elevador. Legal. Então subir de escada, subir degrau por degrau, é assim que vai te fazer chegar e quando você tiver um trabalho realmente significativo, porque na verdade todos os trabalhos são significativos, mas um trabalho que vai te abrir mais portas, você vai chegar lá e vai saber se manter no último andar, você não vai cair. Entendeu? Legal. Eu quero só, como eu tenho um filho quase da sua idade, às vezes eu até me preocupo, será que será que eu estou dando o apoio que ele precisa? A família dá o apoio que você precisa? Nossa, meus pais, meu irmão, são pessoas incríveis, assim. Então, como eu comecei com 5 anos, e até 1, 2, 3, 4 anos atrás, minha mãe me acompanhava em todos os lugares, minha mãe me levava e etc. Então, assim, eu tenho um total apoio dos meus pais. Então, o fato deles terem escolhido para que eu me focasse nisso, não ter exigido que eu trabalhasse em escritório, como eu tinha possibilidade. Então, sempre me deram carta branca para poder fazer meu trabalho, para eu poder estudar filosofia, que é uma faculdade que não é muito apoiada por pais, entendeu? Então, assim, minha família é uma coisa, me dá total apoio e carta branca. Então, eu confio muito neles e eles confiam muito em mim para saber que eu sei fazer as decisões para o meu futuro, as escolhas para o meu futuro e as escolhas para a minha carreira. Então, eles sabem que eu vou escolher aquilo que vai me fazer bem e que, consequentemente, vai fazer bem para minha família também, né? Legal. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e vamos voltar conversando com o Lucas Papp, que é um teatrólogo, um jovem talento aqui da nossa cidade de Osasco. Invista, volta já já. Alô? Quem falar com você? Pra gente, qualquer tarefa é um grande desafio. Mas para você ajudar, é muito mais fácil. Não adianta dizer que tá ocupado, que a gente vai continuar chamando. Alô? Liga pra gente. É fácil. A ACD, sua ajuda é o que nos move. Bem, voltamos com o programa Invista, Aprendendo com Quem Faz, falando hoje com o Lucas Papp, jovem talento aí do teatro, e nós comentamos nos blocos
passados aí alguns trabalhos do Lucas. E eu queria, Lucas, nós temos algumas imagens, né? Vamos mostrar um pouquinho. Então eu queria que você falasse mais um pouquinho, para quem está ligando a TV agora, começou a assistir o programa Em Vista agora, não sabe muito da peça Flor de Varsóvia. Ela volta a Osasco no final do ano. Fala mais um pouquinho, rapidamente, enquanto a gente vê algumas imagens da peça. Então, esse espetáculo, na verdade, que ele já foi escrito há muito tempo, né? Quase mais de 3 anos, ele usa justamente essa ideia de quais são os limites da mente humana. Quais são os limites que a mente humana tem quando ela está se desenvolvendo, né? Então, principalmente no monólogo que o público pôde estar acompanhando, a gente tenta mostrar, sintetizar nesse personagem, no Richard, que é o protagonista, toda a estrutura da mente humana dentro de uma situação limite. Então ele pega principalmente uma personagem que é absolutamente doentia, então ele pega essa mente para tentar mostrar realmente qual é o significado de uma doença mental, o que transforma a mente humana. O homem toma uma atitude porque ele já nasceu assim, ou o homem toma uma atitude porque ele vive numa situação limite, né? Então, a peça ela fala mais ou menos justamente sobre isso, sobre a humanidade como um todo. Legal, mas nós não vamos falar muito mais que isso, porque nós queremos que você vá assistir a peça quando ela vier a Osasco, ou pode ir até na sua cidade, você que está nos assistindo em outras cidades onde o nosso programa Em Vista tem chegado, a outra peça, Olhos d'Água, que você inclusive ganhou um prêmio, né? Então na verdade a gente tem um festival de teatro aqui de Osasco, chamado FACT, e no ano retrasado com a peça O Portal dos Pombais, que foi nossa estreia do Grupo Foco, que é o grupo do Bradesco, eu consegui o prêmio de melhor ator desse festival. E no ano passado, com essa peça Olhos d'Água, a gente foi recordista de indicações, a gente levou 7 indicações. E eu ganhei a gente ganhou o prêmio de melhor maquiagem, inclusive a maquiagem era incrível, eu fiquei com 45 anos assim, na maquiagem, ficou impecável. E a gente levou também o prêmio Nós temos imagens? Temos, vocês vão ver aí. Vamos ver então eu tô totalmente diferente, é impressionante. Então. Assim. Então, além desse prêmio, também a gente ganhou o prêmio de melhor texto, né? Melhor texto original, que a peça girava em torno dos sonhos dos retirantes nordestinos e quais eram os objetivos deles ao chegarem aqui em São Paulo. Então, uma peça bastante poética, bastante bonita. Então, foi um trabalho muito legal que eu também quero retomar. Vamos ver, a gente sempre quer retomar, cada trabalho é um filho nosso, a gente se apaixona por cada trabalho, né? Então... Bom, você teve também uma participação importante no filme do Lula, né? Vamos encerrar um pouco essas imagens, vendo um pouco do filme, a cena que você protagoniza ali junto com quem naquela cena? Então nessa cena eu tô com 2 atores, que é o Guilherme Tortólio, que faz o Lula também na idade adolescente, e a Vanessa Bizarro, que faz a minha irmã Lourdes, que é a primeira esposa do Lula também nessa etapa da vida do Lula, né? Que legal. Enquanto você está terminando de ver aí as imagens do Lucas em ação, né? Nós queremos começar também a falar um pouquinho também, Lucas, dos projetos. Que projetos que tem, além aí da Flor de Varsóvia, do Palhaços... O Palhaço e as Bailarinas. Palhaço e as Bailarinas, que agora para o final do ano já esse na verdade é meu último texto, né, que eu escrevi, que ele trata de um tema bastante importante, que é a utilização do tempo. Então eu tenho um personagem protagonista, que é o Pedro, que ele tá com um câncer terminal no pâncreas, e é um cara de, 20 e poucos anos, e ele tá numa cama de hospital, e a gente vai contar um pouquinho da história dos últimos dias de vida desse cara. E de como a vida pode ser cruel quando não se aproveita ela, e o quanto nesses últimos dias ele pode modificar a sua vida e mudar a vida das outras 2 personagens nesse tempo. Então é um mote bastante interessante, porque a gente fala de um tema atual, que é o tema do câncer, querendo ou não, que é um tema que é triste, mas a gente tenta dar uma visão um pouco mais otimista para a vida e tenta falar um pouquinho de como a gente pode, na nossa vida, empreender acima de tudo, mas como a gente pode, na nossa vida, não desperdiçar nossos sonhos. Eu acho que a gente não sabe o que vai acontecer depois daqui, e a única coisa que fica nossa para o mundo é aquilo que a gente fez.
é o nosso pedacinho em cada uma das pessoas que passaram pela nossa vida. Então, se a gente não fizer tudo que a gente tem direito de fazer e não tentar mudar a vida das pessoas, a gente vai passar por aí e não vai ter feito tudo isso, né? Então, é uma peça que a gente vai começar a trabalhar agora, a gente está na fase de captação, e a gente vai para o final do ano, ou no mais tardar começo do ano que vem, né? Mas a gente tem também o próprio trabalho com o Bradesco, a gente tem mais 2 peças aí que a gente está começando um novo trabalho. Então, assim, trabalhos assim é o que não faltam, né? Para a gente poder desenvolver cada vez mais, né? Legal. E você tem feito desses trabalhos todos, desses projetos todos, você tem um repertório muito grande, a gente percebe até pela pouca idade, né? O processo criativo de quem faz teatro é um processo parecido de quem faz arte de uma maneira geral? Ou como é que é o processo criativo que você, eu tive um insight, eu vou para tal peça, ou não, eu estudei em determinado momento? Como é que é o processo criativo? Então, o que eu posso dizer, eu dei isso numa aula que eu falei para os meus alunos numa aula isso. A inspiração, ela nada mais é do que um conjunto de fatores. E eu não consigo me inspirar do nada. Eu preciso observar alguma coisa para isso. A inspiração ela é despertada por alguma coisa. Então, o processo criativo, principalmente eu digo como artista, como autor, como ator, ele depende da observação. A peça A Flor de Varsóvia, a observação dos limites da mente humana, ou para essas bailarinas da questão do aproveitamento da vida, do câncer, tudo isso vai ser gerado a partir de uma observação que eu faço. Eu preciso me incomodar, eu preciso ver, eu preciso acompanhar isso na realidade para isso poder me despertar. Então, o trabalho de criação do artista, seja do ator, do autor, do pintor, do escultor, ele vai derivar automaticamente daquilo que os sentidos apreendem para ele, né? Daquilo que os sentidos mostram para ele. Até do repertório que ele tem, exatamente. Então, sim, o artista ele precisa de uma inteligência natural, o artista ele precisa daquilo que a gente chama de talento, sim. Mas o artista ele precisa de estudo para ele poder filtrar aquilo que ele vê no mundo. Eu não posso simplesmente olhar para uma lâmpada e falar, nossa, vou escrever uma peça sobre a iluminação divina na humanidade. Isso é muito pobre. O artista ele precisa saber como lidar com aquilo que se apresenta a ele. Ele precisa se incomodar, ele precisa ver aquilo. Isso é no próprio mundo real. Um empreendedor, por exemplo, um inventor, um empresário, ele precisa saber aquilo que está cercando ele no mundo para poder desenvolver um produto naquela direção. Então a peça não deixa de ser um produto. Um espetáculo não deixa de ser um produto artístico que o público vai apreender. Não existe muita diferença entre o público comprar para ele, por exemplo, um remédio de dor de cabeça e assistir uma peça de comédia. Eles têm funções completamente parecidas, mas em situações diferentes. Então, eu acho que o segredo mesmo da arte é você lidar com a arte para o público. Não adianta você, claro, fazer como satisfação pessoal, sim, mas você tem que fazer com um objetivo final para modificar alguma coisa no público, né? Então, basicamente é isso. Legal. Lucas, infelizmente chegamos ao final do nosso programa, mas eu quero os últimos instantes aí que você dê a sua dica aí para o jovem dos 8 aos 80 e faça as suas despedidas. Então, assim, eu gostaria novamente de agradecer aí o convite, agradecer todo o carinho que vocês tiveram aqui comigo, com toda a equipe nossa aqui. E eu gostaria de falar uma coisa muito rápida, na verdade, que eu acho que a gente não pode desenvolver o nosso trabalho pensando apenas em si mesmo, pensando apenas naquilo que eu vou aprender como felicidade, como dinheiro, como qualquer coisa. Mas eu acho que nós precisamos trabalhar, precisamos realizar os nossos sonhos, seja na questão artística, seja em qualquer outra área, mas nós precisamos realizar os nossos objetivos sempre pensando nas outras pessoas. Porque nós somos seres sociais, nós somos seres que precisam de outras pessoas para viver. E eu acho que quando a gente modifica a vida das pessoas, seja comprando um lanche para alguém que está precisando, ou seja
fazendo uma grande, boa ação, indiferente do que a gente faz, a gente precisa fazer isso pensando no próximo, pensando no bem das pessoas, pensando sempre na felicidade das pessoas. Eu acho que isso vai além de fazer teatro, vai além de fazer arte, mas é uma perspectiva de vida. É sempre pensar nas outras pessoas. Basicamente é isso. Legal. Tá, quero agradecer muito, Lucas, a sua vinda. Mandar novamente um abraço pro amigo Ronaldo Vieira, que indicou aqui a sua vinda. E um abraço especial a você, telespectador, que nos tem dado a honra de sua audiência. O Invista vai ficando por aqui. Um grande abraço.